Bom, então vamos implementar o polimorfismo, né, aqui no nosso projeto, tá? Você pode usar aí o seu projeto do banco, se ele tiver com as classes funcionário e gerente, ou o seu projeto que estiver com essas classes. Nós vamos trabalhar com elas aqui. E não tem muito mais o que a gente fazer em termos de implementação mesmo nessas classes funcionário e gerente, tá? É mais os testes e a alocação, né, a forma como nós vamos nos referenciar aos objetos. Muito bem, então vou mostrar aqui como está a minha classe funcionário, tá? Eu tenho aqui o meu get bonificação, tá? O funcionário tem esse construtor, com argumentos apenas, tá? Ele tem a composição com a data aqui, né? Tem o imprime, e em gets e sets eu só implementei aqui o get nome e o get salário, somente, tá? Mostrar aqui como está aqui o construtor do funcionário, o imprime, get nome, get salário e a bonificação. No nosso exemplo, todo funcionário comum ele tem 10% de bonificação. Então, implementei aqui usando o get salário, tá? Eu não coloquei chamada para o... Pode colocar aqui salário também, não tem problema nenhum, que você está na mesma classe, né? Mas eu quis usar aqui o método público que retorna o salário, tá? Só para não precisar usar o nome do argumento aqui no CPP, do nome do atributo, perdão. Então, aqui 10% salário, ok. Agora, o gerente. No gerente, a gente ainda não vai implementar aqui, tá? Eu vou só deixar do jeito que está, aqui dessa forma. E eu vou implementar o imprime do gerente, tá? Só para a gente fazer os primeiros testes aqui. Então, o imprime do gerente, tá? E vamos implementar aqui no arquivo CPP do gerente. Então, o que vai ser o imprime do gerente? Ele vai ser toda a impressão, o imprime do funcionário, veja como está o imprime do funcionário aqui para mim, para minha classe, tá? Então, eu quero praticamente repetir o imprime do funcionário e acrescentar somente aquele número de funcionários gerenciados, tá? Então, como que a gente faz isso? Ou seja, o imprime do gerente vai ser o imprime do funcionário. Então, eu estou chamando aqui o imprime da classe mãe, tá? E mais um cout aqui, que vai ser o imprime, imprimir, né, aquele número de funcionários gerenciados, que é um argumento, um atributo somente de gerente, né? Não é todo funcionário que tem. Não vou imprimir a senha, porque não faz sentido, né? Se imprimir a senha aqui. Ok. Só isso aqui por enquanto. E agora, vamos para os testes, tá? Primeiro, eu vou criar aqui, só para a gente ver aqui como que isso aqui funciona. Primeiro, eu vou criar aqui um funcionário, um objeto F1, que é um funcionário, tá? E vou imprimir. Tá? Vou tirar aqueles outputs ali, só para dar uma limpeza na saída, tá? Acho que tem um output aqui na data. Tem um imprime aqui na data também, vou tirar ele. Vou dar uma limpezinha aqui na saída mesmo. Aí. Então, aqui está meu funcionário, que eu acabei de criar, um objeto aqui, funcionário, tá? E já vou imprimir aqui, já vou criar aqui o gerente, né? Um gerente G, e vou chamar o imprime para ele. Então, aqui eu saio imprimindo somente o funcionário,
Agora eu vou imprimir um funcionário e um gerente. Tenho dois objetos de classes distintas. Então, veja, aqui é um funcionário e aqui o gerente. Tá? Veja que o imprime do gerente é exatamente a mesma coisa do imprime do funcionário, acrescentado desse número de funcionários gerenciados aqui, tá? Vou só fazer uma coisinha aqui que está me incomodando, que é tirar esse espaço aqui do imprime do funcionário. Bem melhor, tá? Então, aqui, imprime do funcionário, aqui, imprime do gerente. Veja que ele está acrescido dessa linha aqui, número de funcionários gerenciados. Ok. Beleza. Agora, vamos àquele caso da bonificação, né? Então, aqui, eu vou colocar aqui a bonificação do funcionário, né? Então, eu vou colocar aqui um cout, bonificação F1.get bonificação desta forma, tá? Vou fazer uma pequena simulação aqui antes. Eu vou fingir que não tem, né? Aqui a bonificação, não tem mesmo, né? Ainda não acrescentei aqui. A bonificação do gerente, veja que eu não implementei, nem defini, né? A bonificação do gerente. Então, se a gente deixar da forma como está, e aqui a gente criou um gerente, se eu pedir aqui a bonificação do gerente, para imprimir, né? Bonificação do gerente. Ele vai usar aquele mesmo método getBonificação que ele herdou de funcionário, ok? Mas não é bem o que a gente precisa aqui, né? Porque o gerente ele tem 15% de bonificação no nosso exemplo. Então, vamos ver só esse caso aqui acontecer, né? Vou colocar aquelas mesmas definições lá do slide, só para ficar igualzinho aqui. Então, veja. Se eu tenho um funcionário que tem um salário de 1.000 e a bonificação dele é 10%, então 100, ok, né? E se eu tenho um gerente aqui, que salário 5.000 e a bonificação dele é 15%, veja que está errado aqui, né? Porque aqui ele está levando em conta os 10% de bonificação de todo funcionário comum. Por que que isso está acontecendo? Porque nós não implementamos a diferença, né? Nós não implementamos aquele método especialmente para o gerente. Então, o gerente ele está herdando lá da classe mãe, lá do funcionário. Então, para corrigir esse problema, a gente vai vir aqui no gerente e vamos definir, ou seja, reescrever, redefinir o método getBonificação para o gerente. Então, veja que é a mesma assinatura do método que tem aqui no funcionário, tá? É o mesmo nome, exatamente o mesmo nome, só que eu vou alterar o comportamento dele. Vou alterar onde? Lá no CPP, né? Então, double, no escopo de gerente, get bonificação, ele vai retornar o get salário vezes 15%, né? Os 15% do salário. Já alteramos o comportamento. A partir de agora, nós já temos o nosso problema aqui resolvido, olha. Porque agora o gerente realmente tem um método próprio dele, específico para ele, para alterar aqui, ó. Então, o funcionário tem 10% do salário, o gerente 15% do salário de bonificação, ok? Beleza. Agora vamos fazer as nossas alterações aqui na questão da referência, né? De eu criar não um objeto, mas sim referências para objetos, tá? Então, eu vou criar aqui, alterar um pouquinho a minha forma de criar essas coisas. Então, aqui eu tenho um objeto, F1 é um objeto, e eu vou falar aqui que o F1 é uma referência para um novo objeto do tipo funcionário, tá? Então, o imprime aqui eu tenho que acessar.
Se eu tenho uma referência, eu tenho que acessar com o operador de seta. E aqui a bonificação também, vou alterar aqui, acessar com o operador de seta. Gerente é a mesma coisa. Eu vou criar uma referência para um gerente. Ok? E aqui, alterar o operador para seta. Tá? Não alterei nada aqui, o comportamento vai ser o mesmo. Vou dar uma limpezinha aqui. Tá? Tudo funcionando, beleza. Ok. Agora, nós vamos nos referenciar, fazer aquele mesmo teste que estava lá na apresentação, né? Nós vamos nos referenciar ao funcionário como funcionário mesmo, que aqui já está, né? E ao gerente, eu vou criar uma outra referência para ele, tá? Vou criar aqui uma outra referência, só que eu vou chamar esse gerente, esse objeto gerente aqui, que é o pluguinha, né? Vou criar uma outra referência, chamada de FF, que é do tipo funcionário. A referência é do tipo funcionário, mas ele vai apontar para aquele mesmo objeto que a gente já tinha criado aqui em cima, que é do tipo gerente. Então, no momento que eu faço isso daqui, eu estou criando uma outra maneira de me referenciar àquele mesmo objeto do tipo gerente. Então, outra maneira de referenciar ao gerente, ao objeto gerente. Tá? Que eu tenho um objeto lá, tem uma referência G, que é do tipo gerente, e tem uma referência FF, que é do tipo funcionário. Ok? Bom, agora eu vou repetir, vou fazer exatamente a mesma coisa aqui, ó. Só que não usando a referência G, e sim usando a referência FF. Então, supõe-se que tem que dar o mesmo resultado, né? Porque se eu estou me referindo ao mesmo objeto, né? Então, tanto o imprime quanto a bonificação, ela tem que retornar o mesmo resultado, porque nós estamos falando do mesmo objeto. Então, veja que aqui a gente já tem aqui o nosso funcionário mesmo, né? Eu tenho uma referência do tipo funcionário para ele, e aqui eu tenho o imprime do meu gerente, só que usando a referência G, que é do tipo gerente. Então, veja que ele chamou realmente o imprime do gerente, número de funcionários gerenciados foi impresso aqui, e logo em seguida ele chamou a bonificação, o get bonificação do gerente, que está o correto, né? Eu tenho um gerente, então ele tem que usar o método do gerente, né? Os métodos imprime e bonificação. Então, aqui está ok. Só que veja aqui o resultado da minha referência FF, o imprime, ele já nem usou o imprime do gerente, ele usou o imprime do funcionário. Veja que não tem a impressão do número de funcionários gerenciados, né? Então, está claro aqui que ele não está usando o método do objeto, e sim ele usou o método de quem? Da referência, do ponteiro, né? Então, para alterar esse comportamento aqui, a mesma coisa da bonificação, ele usou o método da classe mãe, do ponteiro, né? Porque o ponteiro dele é do tipo funcionário, é do tipo mais genérico. Então, para resolver esse problema aqui no C++, a gente tem que dizer que aqui na classe mãe, esses métodos que nós queremos que tenha esse comportamento, né? Que ele mesmo a gente se referenciando àquele objeto, da forma mais genérica, né, do tipo da classe mãe, eu quero que o método chamado seja exatamente do objeto, do tipo que o objeto é, né? Se eu me referir aqui tem um funcionário, né? E eu estou me referindo a ele como funcionário. Então, ele vai chamar o comportamento mesmo, né, o método implementado de funcionário. E aqui eu tenho um gerente, e eu estou me referindo a ele como gerente, e depois o mesmo objeto estou me referindo como funcionário, porque eu posso fazer isso porque o gerente é um funcionário. Mas eu quero garantir que os métodos chamados sejam do tipo do objeto e não do ponteiro,
né? Então, para isso, a gente vem aqui na classe mãe e define aqueles métodos problema ali para nós, né, como virtuais. Então, virtual double get bonificação e virtual void imprime. Só isso. Resolvido o nosso problema. Não preciso fazer nenhuma alteração aqui. E tá aqui, ó. Fiz nenhuma alteração, né? Só colocando aquela palavrinha virtual lá na classe mãe, naqueles métodos, né? E reescrevendo, obviamente, os métodos lá na classe filha, que a gente já tinha feito. Tá aqui. Agora, tanto o G quanto o FF estão chamando os comportamentos lá, né, do implementado da classe filha e não o da classe mãe, né, o do tipo da referência. Ok, resolvido o nosso problema. Bom, mas por que que a gente faria isso, né? Por que que a gente poderia referenciar um gerente como funcionário? Por que que a gente teria um objeto de um tipo e a referência fosse do tipo genérico? Por que que você faria isso? Será que você poderia fazer o contrário? Você criar um tipo funcionário e falar que ele é um gerente? É uma referência para gerente? Você não pode fazer isso, porque nem todo funcionário é gerente, né? Então, você criar um tipo da classe filha e criar uma referência, né, um nome para ele, uma forma, né, de acessar como uma classe genérica, você pode, mas o contrário não. Mas por que que você criaria uma referência genérica para um objeto mais especializado? Então, vamos implementar aqui o nosso controle de bonificação. Vou criar um novo arquivo. Já vou definir aqui. Já vou definir aqui a nossa classe controle de bonificações. E o que seria essa classe aqui para nós, né? É como se fosse um sumarizador. Seria uma classe que iria sumarizar todas as bonificações de todos os funcionários dessa empresa fictícia aqui que nós estamos trabalhando, né? Se ela vai sumarizar, vai fazer uma soma, né? Chegou o funcionário X, ele vai pegar qual que é a bonificação desse funcionário e acrescentar essa soma. Chegou o funcionário Y, ele vai pegar qual que é a bonificação desse funcionário e acrescentar essa soma e assim por diante. Então, o que a gente teria de atributo dessa classe, né, desse controle? Um double, que vai né, a soma, vai nos dar aí a soma de todas as bonificações dos funcionários dessa empresa. E a gente teria que fazer esse registro dos funcionários, né? Então, eu tenho um método público que não retorna nada, chamado registra. Né? E se eu criar uma referência? Eu vou criar uma referência para funcionário. Né? Vou colocar assim. Vou criar uma referência para funcionário. Então, F não é o objeto em si, ele é uma referência para o funcionário. Aí, eu já estou generalizando essa entrada do meu método. Quer dizer, eu posso criar um objeto funcionário e chamar ele de funcionário? Posso. Posso criar um objeto do tipo gerente e chamar ele de funcionário? Posso, porque gerente é um funcionário. Tá? Então, aqui nós vamos ter uma referência genérica como argumento de acesso desse método aqui. Bom, vou colocar aqui a minha classe, né? Vou definir aqui meu ponto H. Né? Além disso, como essa soma aqui a gente vai precisar ter um acesso externo, eu já vou implementar aqui um get soma. Também que vai nos retornar aí esse resultado. Ok? E agora eu já vou criar aqui um ponto CPP. E vamos implementar essa coisa a nível de arquivo aqui. Né? Nós vamos implementar o método registra. E o get soma. Get soma muito fácil. Return
soma. Controle de bonificação.cpp. Ok. Bom, o que seria o nosso método registra do funcionário, né? Chegou essa referência para o funcionário aqui. O que nós vamos fazer? Vou pegar o meu soma e acrescentar essa bonificação do funcionário que está chegando aqui. Se chegar um objeto do tipo funcionário, né? Veja que aqui nós estamos referenciando esse objeto como funcionário. E aí ele vai acessar o get bonificação do funcionário. Se chegar um tipo de objeto gerente, e nós estamos chamando esse objeto gerente, nos referenciando a ele como funcionário, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o get bonificação do tipo real do objeto, que é gerente. Tá? Então, para isso que serve aqui essa referência genérica aqui na entrada do método. Então, lembrando o que nós vimos lá na apresentação, isso aqui é como se fosse, essa classe controle de bonificações aqui, é como se fosse uma sala onde os funcionários vão chegando, vão entrando nessa sala e se registrando, quer dizer, pegando qual que é a bonificação dele, né? E aí, o que seria isso? Essa referência genérica aqui. É como se fosse uma porta de acesso. Só tem uma porta de entrada nessa sala. É como se tivesse uma placa lá escrita assim, permitida entrada de funcionários. O gerente pode passar por essa porta? Pode, porque o gerente é um funcionário. O funcionário pode passar por essa porta? Pode, porque é funcionário. Se tiver, por exemplo, uma classe estagiário, estagiário herda de funcionário. O estagiário pode entrar nessa porta? Pode, porque estagiário é funcionário. Então, isso aqui é como se fosse uma porta de acesso e estou generalizando, tornando essa porta o mais genérica possível para que todo tipo de funcionário consiga se registrar, ok? E essa aqui é a nossa função, né, o nosso método polimórfico, ou seja, eu tenho muitas formas de executar esse método get bonificação e é de acordo com o tipo de dado, o tipo da classe daquele objeto real que está chegando ali, né? Aqui nós estamos uma referência, mas o que esse get bonificação vai fazer? Ele vai chamar o método do tipo do objeto, porque nós colocamos aqui na nossa classe mãe a palavrinha virtual aqui no C++, ok? Beleza. Então, aqui, tudo pronto. E agora nós vamos registrar os nossos funcionários, tá? Então, se eu tenho aqui um funcionário do tipo funcionário mesmo, que tem uma... Vou executar aqui de novo. Que tem uma... Opa. Deu um erro. Ah, tá. Porque eu chamei aqui de controle bonificação.h. Vou renomear. Não gostei, que é bonificações, né? Rename. Sempre que você tiver um problema desse tipo aqui, né? Eu comi mosca aqui e fiz tudo errado. Veja que eu tinha colocado aqui na definição também, usei sempre plural, mas o nome do arquivo meu eu coloquei no singular. Aí, se você está aqui num editor, né? Seja no Dev ou no CodeBlocks, né? É sempre bom você usar a refatoração, né? Ou vir aqui no editor mesmo, clicar com direita aqui e usar a opção de renomear ou refatorar que esse editor te dá, tá? Por quê? Porque aí ele vai renomear internamente nas configurações do projeto, tá? Então, sempre use, se você estiver usando um editor mesmo, sempre use essa opção aqui. Foi até bom isso aqui ter acontecido. Então, estou renomeando o arquivo pelo editor. Vou dar uma limpezinha.
Ah, outra coisa também que eu esqueci, né? Aqui, ó, eu estou me referenciando à classe funcionário, então eu tenho que incluir ela aqui, né? Include funcionário.h. Ok. Então, aqui a gente tinha o funcionário, funcionário mesmo, né? O objeto funcionário, referenciando como funcionário. E aqui a bonificação dele, ok, né? E aqui eu tinha a referência gerente, né? Um objeto do tipo gerente com duas referências para ele, né? Tanto G como FF, aqui só para a gente exemplificar. Ok. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos registrar aqueles funcionários, tá? Esses dois funcionários aqui. Então, se eu tenho um funcionário que tem uma bonificação de 100 e o outro funcionário que tem uma bonificação de 750, então eu quero obter aquela soma final, né, dos funcionários, de todos os funcionários aqui da minha empresa, um total de 850, tá? Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Como que a gente registra o funcionário? Aqui no nosso controle de bonificações, eu tenho que passar uma referência para funcionário, do tipo funcionário, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Para registrar esse funcionário, o que é o mais comum acontecer no dia a dia? É como se você tivesse um vetor, né? Uma coleção de todos os seus funcionários da empresa. Então, é como se você fosse criar uma coisa assim, ó. Eu vou criar um conjunto de funcionários, né? Todos os funcionários. É uma referência. Todos os funcionários. Né? Isso aqui é comum de acontecer. Né? Eu vou ter um vetor, né? New. Melhor. Vou ter um vetor, todos os funcionários, e aqui em cada posição do meu vetor, veja que eu tenho uma referência, né, para funcionário. Então, em cada posição do meu vetor, eu vou ter o quê? Eu vou ter ou um gerente ou um funcionário, né? Mas a minha referência, ó, é toda genérica, né? Então, isso aqui é muito comum de acontecer no dia a dia, tá? Então, agora eu vou registrar esses funcionários que eu tenho aqui, que são o F1 e aquele G ali, né? Então, eu vou criar primeiro o controle de bonificações, que é o meu controle mesmo. Então, eu tenho que acrescentar essa classe aqui, né? Include controle de bonificações. Chamar de controle. New. Nem precisa, né? Controle. Controle de bonificações, estou chamando de controle. E aí, agora, eu vou registrar cada um dos meus funcionários. Controle, ponto, registra. Vou registrar o F1, que é uma referência para funcionário, né? Então, vamos lá. Agora, eu vou imprimir aqui embaixo o total dos minhas bonificações já registradas. É o controle, ponto, get soma. Ok. Por enquanto, só registrei esse funcionário aqui. Então, se eu registrei só um, meu total aqui está dando 100, né? Vou lá umas linhas aqui. Então, meu total de bonificações 100, porque eu só registrei esse primeiro aqui, né? Agora, eu vou registrar o outro. Controle, ponto, registra. Vou registrar o funcionário G. Vai dar certo? Ok, olha que beleza. Né?
Então, tanto posso passar aqui essa referência G, né? Será que eu posso passar uma referência do tipo gerente para uma referência, para um argumento que espera uma referência, perdão, do tipo funcionário? Posso, porque gerente é funcionário. Se eu tivesse o contrário, se isso aqui fosse gerente, eu só poderia passar referência para gerente aqui. Eu não poderia passar uma referência para coisa mais genérica, que é o funcionário, porque nem todo funcionário é gerente. Então, aqui o que acontece quando você tem uma chamada polimórfica, assim, né? Um método que é polimórfico. Você tem muitas formas de chamar, de executar esse método aqui. Eu posso tanto executar como funcionário, como posso executar como qualquer especialização de funcionário, tá? Vou fazer o mesmo teste aqui, ó, usando o FF. Também dá certo, olha. Total de bonificações, 850. Ok? Então, muito simples. Aqui o nosso registro, né, e o nosso controle de bonificações. Com isso, a gente conclui essa parte importante, que é a polimorfismo e também a reescrita de métodos, né, todas as aplicações que podem envolver isso aqui. Bom, não existe, só frisando um pouquinho mais, não existe polimorfismo, você não consegue alcançar o polimorfismo se você não tiver uma hierarquia de herança, tá? Se eu tiver uma outra classe aqui, por exemplo, designer, né, o número de horas trabalhadas, design, do estagiário, sei lá, né, se eu tiver uma outra classe aqui que herda de funcionário, eu poderia passar para essa classe aqui, esse estagiário, normalmente para ele se registrar também. Eu não teria que fazer nenhuma alteração no meu controle de bonificação, porque ele está o mais genérico possível. Então, não é possível você implementar um polimorfismo sem ter essa hierarquia de classes implementada através da herança, tá? Então, isso é muito importante. O polimorfismo, ele é uma consequência, né? Ele vem depois que você implementou ali a herança, ok? Então, vou deixar aqui. Nós vamos fazer aí alguns exercícios para a gente treinar essa parte.